João Bom de Bola era goleiro, tocava violão, violino e pandeiro. Gente muito fina, ótimo parceiro. Numa tarde de inverno, julho talvez, João notou que uma mulher esquisita estava parada na frente do palácio onde Maria Isabel morava. Ela olhava para um lado e outro lado, e João ficou desconfiado. Esse é um dos trechos do livro A Linda História de João e Maria Isabel, obra bilíngue, português e espanhol, recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo conhecido escritor Calunga e a ilustradora Karen Basso, ambos coautores da obra, e quem nos brinda com a sua presença nesta edição do Café com Letras, notadamente, é a Karen Basso, a quem eu saúdo, uma honra tê-la conosco. Para mim é uma honra estar aqui, muito obrigada. E ainda representando também o Calunga, né? Infelizmente o Calunga não pôde vir, mas a Karen aqui vai tentar... Ele me passou uma procuração. Te passou uma procuração para tratar da obra, digamos assim. Primeiro eu gostaria de começar com o projeto, Karen. Vocês fizeram de uma forma bastante cuidadosa, e quem for folhear o livro, eu não vou pedir que a nossa produção vá pegando dentro do possível no decorrer do programa, sempre começa com a versão em espanhol, na leitura da esquerda para a direita, a ilustração ao meio e na direita a versão em português. Isso acompanha o livro do início ao fim. Eu te confesso que não sou especialista em espanhol, mas procurei dar uma leitura no sentido de comparar. E já notei aqui, por exemplo, na parte inicial, quando fala que a Maria Isabel estudava num colégio de pessoas muito ricas, há uma diferença que igual sempre ha sido assim, desde aqui hasta Berlim. E aqui nós temos, mas é sempre assim até no Brasil. Então há uma diferenciação também na adaptação da versão em português para a versão em espanhol. Não é uma traduzida da outra. Não, são duas versões feitas de forma quase que autônoma. Por que essa diferenciação? O texto original é em português, né? Então, houve a oportunidade de fazer um trabalho bilíngue. E a Sara Ladó, que é a tradutora, ela é espanhola, ela é de origem espanhola, e ela fez essa tradução. Então, como o texto, ele mescla a prosa com a poesia, é praticamente um cordel, alguma das partes, né? Ele mescla então, essas duas narrativas, para que a rima casasse, ela fez essa adaptação. Então, que algumas palavras, elas não são exatamente correspondentes nas duas línguas, mas o sentido de cada frase é o mesmo. Então, eu considero que ela foi muito feliz, porque ficou muito boa a tradução dela e não perdeu essa melodia que tem das rimas nas duas línguas. Quando tu falas o cordel, rememora aqueles cânticos de origem medieval, que são muito comuns a propósito disso no Nordeste brasileiro. Isso. Enfim, em regiões mais remotas, se faz aquela cultura da oralidade, que as histórias são passadas de geração a geração pela palavra. Alguns ainda registram naqueles pequenos livretinhos. Quem vai principalmente para a Bahia, para o Ceará, Nordeste de modo geral, toma contato, aqueles livretos baratíssimos, assim, R$2, R$3, com papel simplório, em que as pessoas contam situações do cotidiano. É muito interessante, né? Sim, até o Calunga, ele vem brincando com o cordel, não é a primeira vez. Ano passado, até eu tive a sorte também de ilustrar, a gente fez duas obras de cordel gaúcho, que ele chama, que é A Viúva de Criúva, um deles, por exemplo. E essa peculiaridade do cordel, né, de ser uma narrativa corriqueira, né, de um dia a dia, com uma crítica, assim, e com a rima. Mas aqui, no caso, ele considera até mais poesia do que o cordel em si, né? E a sonoridade, quando tu falas ali na preocupação de adaptar, tanto no contexto da versão em espanhol, quanto no contexto da versão em português, há essa preocupação também com a sonorização do término das frases, ou seja, numa contação de história para a criança pode se tornar mais atrativo quando há essa sonoridade, né? Eu acho que é próximo, não sou música, né? Não sou musicista, mas eu acho que é próximo ao que acontece com as letras de música, né? Quando acontece essas traduções,
certo, não pode perder o ritmo, não pode perder a melodia, nem o sentido, mas tem que haver adaptações, né, para que case as duas línguas. Entrando na história propriamente dita, nós temos um enredo razoavelmente simples. A Maria Isabel e o João, de certo modo, o João é um menino que se predispõe a paquerar uma menina, Maria Isabel, numa condição de renda superior à dele, ela que morava num castelo e tal, e é feito aquele contexto de um reino, com os reis, e ela é uma princesa e tal, então ele fica cortejando a princesa e tal. E depois há um ponto clímax na história, quando ele tem que, digamos assim, salvar a princesa de um sequestro, de uma mulher estranha e tal. Como é que foi a discussão da constituição desse enredo, num primeiro momento, para que as pessoas comecem a se situar na história? A gente não tem a pretensão aqui de contar a história narrada do início ao fim, mas para quem está nos acompanhando começar a entender do que trata realmente o livro. Eu, enquanto leitora, porque antes de eu ser ilustradora, eu tenho que ser a leitora, né? Claro. Para mim, foi uma releitura do mito do herói. Né, que o mito do herói a gente vê em várias fábulas, em várias histórias, e o Kalunga traz isso de uma forma que mescla a fábula com uma realidade, porque ela é uma princesa, mas ela vai para a escola de chofer. Claro. Então mistura a realidade dele morar, a gente entende, numa região bem mais pobre, né? A minha leitura depois vocês vão ver nas imagens. Como é que eu imaginei o local onde ele mora, e ela morando numa classe social totalmente diferente. Então, essa questão da princesa vem muito mais com a questão financeira e social da diferença deles dois do que de realmente uma nobreza, né? Sim, aqui é uma ilustração bem clara do que tu estás falando. Ela descendo uma escadaria cheia de jardins e tal, e o chofer esperando lá embaixo com um carro suntuoso e tal. Então, aqui fica bem claro o que você está falando. Eu acredito que seja muito mais o olhar do João para essa menina, de como ele considerava o mundo onde ela morava, do que realmente ser um reino, né? Ah, claro, sim. O imaginário dele, até pela diferença social, dá aquela pompa, né, para a figura, a pessoa ser quase inacessível, né? Exatamente. Quase ela sendo inacessível, assim. E depois ele é submetido a uma prova, então, na medida em que o casal de reis, digamos assim, o rei e a rainha, lançam lá uma recompensa a quem encontrar a filha fique com a mão dela para casamento, né? Isso é uma situação estranha, né? Porque pega bem aquela ideia da promessa de casamento que muitas vezes extrapola a própria vontade da pessoa, que é, entre aspas, negociada, né, dessa forma. Né? Remete ao que acontecia antigamente, né, da promessa, até a gente vê hoje que reis e rainhas, não existe mais isso, eles têm a livre escolha, né? A propósito lá, o príncipe Charles é um exemplo disso, né? Sim. Com a princesa Diana e tal. E o filho dele sucessivamente, né? Hoje não tem mais isso. Mas o que a gente vê no livro é que, embora tenha essa promessa de um pai desesperado para conquistar de qualquer forma a filha de volta, a gente vê no final que não foi bem assim, não foi de uma forma obrigatória. Né? Sim, há uma contrapartida, digamos assim, que... A gente não pode contar muito, mas... Seria aquele velho jargão, o útil ao agradável, digamos que, apesar dele ter negociado a filha não achou de todo ruim o parceiro que a encontrou. Por isso é uma releitura de obras já consagradas, né? Que trata desse mundo fabuloso, e de amor, e de provações, e fala de uma paixão infantil, né? Sim, o menino idealizando, né, aquela grande menina, olhando por trás do jardim, o que acontece, que basicamente ele acompanhava só as saídas e chegadas dela da escola em casa, né? E nas ilustrações, por exemplo, aqui nós temos um momento em que ela é, digamos assim, sequestrada pela tal mulher esquisita. E aqui há pela expressão facial, aquele tom horrorizado, aqui mãos negras apegando, o céu meio sombrio, com tons de vermelho. Como é que foi o jogo aqui, nessas ilustrações de modo geral,
e a própria tonalidade, né? Isso se o autor das ilustrações não fala, provavelmente ou dificilmente o leitor vai perceber isso. Mas as cores, por exemplo, que eu utilizei para representar cenas, a tonalidade, a atmosfera das ilustrações vai seguindo o enredo. Então, nos momentos mais críticos, tu vai ver que são ilustrações mais pesadas. Ao passo que, conforme a história vai se solucionando ou vai se suavizando, as ilustrações vão acompanhando essa suavização, né? Amenização. Aqui também, nota que a estrutura ela é antiga realmente, a inspiração pelo menos. Essa ideia dos reinos, dos desafios. Aqui, por exemplo, ele está enfrentando um dragão que cospe fogo. Com um estilingue e com uma faca. Com estilingue. A propósito disso, olha, eu te confesso que eu estava lendo em casa e não parei para prestar tanta atenção. Então é uma brincadeira, na verdade. Ele está aqui, é difícil pegar, porque pegar bem a dobra de uma página para outra, mas ele está com uma faquinha e aqui é possível visualizar melhor o estilingue. Eu estou direcionando bem porque com o reflexo da luz, às vezes é difícil de ver a ilustração. E tudo é uma brincadeira, na verdade, porque se tu voltar para o brasão que foi criado na capa, no escudo estão as duas armas que ele utilizou para... sim. Então, na capa tem muito... Então, são coisas que sempre vão estar inseridas na ilustração, mas muitas vezes passa despercebido pelas pessoas, né? São dicas que são dadas desde o início, mas só um olhar mais atento é que consegue perceber, né? Bom, e nós aqui damos uma ajuda para quem já leu o livro e não percebeu detalhes. Já tá dando Como eu também dica. não tinha percebido esses detalhes. Quer dizer, a ilustração lá que o dragão casa com o escudo que está na... que muitas vezes as pessoas acham a ilustração é um segundo plano, mas na verdade é uma segunda narrativa. Porque tem toda essa leitura que se pode fazer além do texto, além da narrativa textual, né? Então tem toda a narrativa visual, que é uma interpretação minha e que vai ter milhares de interpretações diferentes, porque está também fazendo a leitura da minha ilustração. Aqui nós já temos o dragão derrotado, o fogo já virou fumacinha, e depois, claro, aí como tu disseste, a suavização de cores, já não é mais tão agressivo para quem olha, não dá aquele impacto todo. Ele salvando aqui a princesa e um cavalo branco. E aí, o final, nós não vamos dizer, né? Exatamente como é que termina. Vamos ficar no salvamento, digamos assim. Mas eu usei também bastante elementos, assim, arquétipos, né? Então, o príncipe vem num cavalo branco, em nenhum momento fala isso. Mas são coisas que a gente tem que fazer uma leitura para além do que está escrito, né? Claro, porque senão fica também uma obviedade, né? E aí perde a atração também, né? De quem está... Se o texto fica meramente descrevendo a ilustração só dizendo... É aquela história assim, por exemplo, no jornalismo a gente discute muito isso. Quando tem a foto e o que tu vai escrever na legenda? Tu vai escrever na legenda o que tem na foto ou tu vai dar uma informação adicional? Geralmente tu procura dar um ângulo diferente. Às vezes seja uma fotinho boneco, aí tu só coloca o nome do cara embaixo. Mas se é uma paisagem, não vai descrever o que está na paisagem, coloca uma informação secundária na matéria, o sujeito olha a foto e... porque da mesma forma a fotografia está ilustrando, né? Então, o meu trabalho também é fazer essa ilustração, essa informação aditiva, né? E como é que foi? Porque tu e o Calunga já tem uma parceria longa. A propósito disso, vocês estiveram aqui, olha, faz um tempinho já. Eu acho que faz 1 ano e meio. Quando vocês lançaram aquele livro Será que o Pum das Flores é Perfumado? Seria verdade, isso? Mais ou menos e nós estávamos no cenário antigo ainda lá em cima, que na percepção de quem está aqui dentro da Câmara, nós estamos no 2º subsolo no estúdio da TV Câmara. Então, no térreo há a casa de leitura onde nós gravamos anteriormente, só para as pessoas entenderem geograficamente como é que está aqui no Legislativo a nossa gravação, né? E como é que foi a parceria de vocês nesse aspecto? Porque te ouvindo, tu estás bem apropriada também da história em si. Sim, a gente tu participaste da discussão do enredo em si? Não. O texto já tinha sido elaborado pelo Calunga e a gente trabalha há muitos anos com respeito mútuo, assim. Eu admiro muito o trabalho dele literário
e ele confia bastante no meu trabalho visual. Então, um não interfere no trabalho do outro, na verdade são complementares. E, na verdade, eu comecei a ilustrar por causa do Calunga. Foi através de um convite dele que eu fiz o primeiro livro e desde então eu venho ilustrando e a gente nesses anos já fez algumas obras juntos, né? E nesse livro, especialmente, como foi uma obra bem autoral nossa, a gente criou um selo que se chama Kaiká, Produções Literárias. Ah, sim. E isso foi criado um selo provisoriamente para essa obra, propriamente dita? Para essa e futuras. Ou se pretende produzir junto já com um selo próprio, então? Sim, é um selo que nós pretendemos, assim, sempre que nós trabalharmos juntos, ter esse selo. Olha aí que legal. É. E tem projetos já em vista aí, além desse livro? Além desse, projeto sempre tem, mas a gente tem que fazer uma coisa depois da outra, né? Tem que trabalhar bem esse livro. A gente tem intenção de trabalhar, principalmente a questão fortalecer do Mercosul. O Brasil é o único país na América Latina que fala português. É verdade. Nós estamos rodeados de vizinhos, de irmãos, co-irmãos que falam espanhol. E é uma língua que não está tão difundida, né? O inglês tomou muito mais à frente nas escolas do que o espanhol. Então também é uma forma de valorizar a nossa cultura local, a América Latina, e trabalhar isso em escolas que trabalhem a segunda língua como o espanhol. A propósito disso, tu foste muito demandada pela tradutora em espanhol, porque não é uma tradução pura e simples do português ao espanhol, como nós tratamos no início do programa. Houve uma preocupação de fazer uma certa versão. Chegaste a ser demandada pela tradutora em espanhol nesse sentido, ou ela simplesmente pegou o texto e adequou a versão em espanhol? Não, eu já recebi os textos quando eles já estavam nas duas versões. E eu considerei muito boas, assim. E o projeto originalmente não era para ser bilíngue, né? Então houve uma adaptação a nível de diagramação, de projeto gráfico, depois que as ilustrações já estavam prontas, para fazer essa adaptação dos dois textos, de forma que não poluísse demais a ilustração, né? Bem, Karen, como nós sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem aqui da excelente obra A Linda História de João e Maria Isabel, feita pelo Calunga e pela Karen Basso, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras. Vamos dar um tempo e chamar então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, a Karen Basso, ilustradora aqui da obra A Linda História de João e Maria Isabel, vai compartilhar com quem nos acompanha dicas de autores, outros livros, lançamentos, clássicos. Bom, o espaço é teu. Compartilha conosco leituras e escritores que tu achas importante que por um motivo ou outro nós tenhamos que ler. Certo, eu acho que como nós estamos na Semana Farroupilha, eu acho que a gente pode valorizar a nossa cultura nunca gaúcha, é demais, né? Então, eu indico a leitura das Lendas Gaúchas do Simões Lopes Neto, que é um clássico. Fala muito sobre a nossa cultura mesmo, o nosso folclore. Eu acho que todo gaúcho deveria conhecer a obra. E também das minhas amigas e companheiras de Feira do Livro, a Lisana Bertucci e a Vera Zátera, a obra delas, qualquer obra delas, eu aconselho a leitura, né, porque a gente conhece mais profundamente as nossas raízes. Como a gente vinha falando, a Lisana, ela tem uma obra que são só de contos, né, gauchescos, a Vera de toda a indumentária gaúcha, então são pesquisas riquíssimas que eu acho que todos os caxienses deveriam conhecer. E ambas estiveram aqui no Café com Letras. A professora Vera Zátera, quando lançou o último livro dela, examinando a indumentária e todos os costumes do gaúcho, ela esteve aqui no programa. Depois nós gravamos lá, que até nós brincamos, foi o Café com Letras com as mulheres da feira, que eram as 3 homenageadas, a professora Lisana Bertucci como a patrona, e tu e a professora Vera Zátera como homenageadas, no teu caso ilustradora, a professora Vera Zátera... homenageada de honra.
como homenageada de honra, né? E ambas estiveram aqui. A propósito, não faz muito tempo em que a professora Lisana Bertucci esteve aqui tratando de um livro que ela faz uma revisão nas letras de música da cultura gaúcha. Foi objeto dela de estudos, enfim. E lá ela faz todo um exame nas letras dos maiores concursos literários, Califórnias, da canção e tal, onde ela avalia lá onde está a presença ou não do machismo, até que ponto há um culto só ao heroísmo do gaúcho. Então é uma obra bem interessante também lá da professora Lisana Bertucci. Ambas lançaram os livros no ano passado na feira também, e ambas são mulheres inteligentíssimas e extremamente cultas, então valorizando a mulher e a tradição gaúcha são minhas dicas de hoje. E voltando aqui ao livro que é nosso foco no programa, A Linda História de João e Maria Isabel Calunga. Nós não podemos chegar até o final do livro para não estragar a expectativa aí de quem ainda não leu, por um motivo ou outro. Nós chegamos até o ponto lá em que o João salva a Maria Isabel em um cavalo branco e as pessoas vão ter que ver o que acontece no ponto de vista subsequente, não mostraremos sequer as ilustrações. O que ainda é possível recuperar, Karen, que nós não tenhamos abordado no decorrer do programa, a respeito desse livro que tu consideres importante para quem está nos acompanhando agora? Eu acho que é interessante frisar que são praticamente 2 livros em um, né? Então quem adquirir ele vai ter como ler uma obra em português e em espanhol. Eu acho que é interessante, até para quem não conhece as 2 línguas, se habituar, ver essa tradução, essa adaptação. E lembrar que semana que vem vai ter o lançamento dele. Eu tinha falado recentemente lançado, acho que eu me perdi um pouco, então chama para o lançamento. Não, é porque ele teve um lançamento extra-oficial na Colômbia. Bom, então assim, eu não estava lá na Colômbia no lançamento. Mas Nem eu, só o Calunga. Só o Calunga. Mas em algum lugar eu li que ele tinha sido lançado, por isso que eu falei recorrentemente no decorrer do programa, o livro recentemente lançado, mas não tinha sido aqui em Caxias do Sul, tinha sido na Colômbia. Isso. Quando que é o lançamento aqui em Caxias do Sul, então? Caxias do Sul, a princípio, vai ser no dia 26 de setembro, então terça-feira, às 19h30, no restaurante Arcanjo. Quem quiser ficar depois do evento, o restaurante vai dar um desconto bem interessante para quem jantar por lá. É uma rodízio de fundi, então vale a pena. Aí, além da sessão de autógrafos, ficar por lá para jantar. Que legal. Vai pegar praticamente todo o período de exibição do programa. Esse chamamento ao lançamento do dia 23, né? 26. No dia 26 de setembro, às 19 horas, no restaurante Arcanjo, uma terça-feira. A propósito disso, eu vou pedir que as pessoas deixem aí na parte embaixo da tela, já aparecem aí os dados principais do lançamento para facilitar. E quem nos acompanhar na parte final de exibição do programa já terá passado o lançamento. Como faz para adquirir o livro? Pode ser diretamente com os autores, ou comigo, ou com Calunga. Também pelo site da editora Virtua, vai estar com um valor diferenciado na internet. E também... Tu falas em versão e-book ou só pelo fato de comprar pela internet? Pelo fato de comprar pela internet vai ter um valor diferenciado. E no dia também vai ter um lançamento. E depois na Feira do Livro vai ser possível encontrar. Vocês vão fazer um novo lançamento também na feira que está chegando perto aí, né? Isso. Mas o principal aí algumas mesmo, semanas. Já para começar. E a propósito da Feira do Livro, tu tiveste uma participação, saindo um pouquinho do livro, só nessa parte final, nós estamos nos últimos minutos do programa. Tu foste ilustradora homenageada, tiveste um envolvimento, digamos assim, com a organização até, de certa forma, da última edição da Feira do Livro. Desta vez a feira retorna com maior força à Praça Dante Alighieri, mas não ignorará outros espaços como a própria Praça das Feiras. Como é que tu enxergas o formato que estão tentando para esta edição, que a propósito tem bem menos recursos financeiros que outras edições, haja vista a programação que não tem assim tantos nomes, entre aspas, consagrados, sem depreciar os convidados que estão previstos para esta edição?
Eu acho que sempre é válido. Eu acho que houve bastante críticas sobre a mudança do ano passado. Para mim, na minha visão, foi extremamente positiva. Eu gostei muito da edição lá na região da Estação Férrea, na Praça das Feiras. E acho também muito válida essa tentativa, essa proposta de voltar para o local de origem e abordar outros locais, às vezes não tão lembrados pelo povo caxiense da sua existência. Então, fazendo esses eventos paralelos em outras localidades próximas do centro, também eu acho uma boa proposta. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, sabe? Menos críticas e mais abertura para ver se as coisas dão certo ou não. Porque senão fica aquela discussão muito assim, o ponto em que vende mais livro, né? E aí sai também da perspectiva educativa, de receber as escolas, de discutir as obras, ou seja, não é só vender livro, né? Tem que estimular a leitura dos livros também. É que tem que ser uma cultura o livro. Eu acho que o livro tem que estar à frente do ego ou da questão financeira, sabe? Eu acho que o livro tem que estar no local onde ele esteja mais acessível para a população, de forma mais popular. Isso é uma feira. Claro. Né? Karen, eu quero te agradecer imensamente. É uma pena que o Calunga não pôde estar aqui, mas acredito que tu deste conta, tanto do enredo quanto das ilustrações, da obra da qual tu és a coautora, junto com o Calunga. Então, a linda história de João e Maria Isabel, cujo final nós deixamos propositadamente em aberto, então as pessoas têm que ir atrás do livro para se situarem de como termina essa história, da qual abordamos aqui nesse bom espaço aqui. Ficamos um bom tempo tratando e não foi nem um pouco desgastante, foi muito prazeroso. Quero te agradecer imensamente, fica assim breves segundos para que tu te despeças. Então eu quero agradecer novamente, tá, Fábio? Para mim é sempre um prazer e convidar todos então para reforça aí o lançamento, então. Então, o lançamento é dia 26 de setembro, às 19h30, Restaurante Arcanjo, podendo também jantar no local. Na próxima terça-feira, então. Próxima terça-feira. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar, então, com Karen Basso, ela que é ilustradora da obra e coautora com o escritor Calunga, de A Linda História de João e Maria Isabel, dica de leitura desta semana do nosso Café com Letras. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.